Só fala pra galera nova aí, eu sou 96, é que eu conheço o Leonardo, porque meu nome é Leonardo, um dos motivos, meu pai é São Paulino, então ele colocou por conta disso. O que foi Leonardo no futebol? Porque tem uns caras que às vezes não aparecem tanto, mas eram craques de bola. Assim, o Leonardo, assim, do que foi da seleção, de São Paulo, você acha que ele foi um dos grandes que passou, cara, e que não tem tanta expressão assim? Cara, eu acho o contrário, cara. Acho que ele teve muita expressão. É que você falou, era um outro mundo, né? Sim. Se tivesse internet naquela época, esses caras iam ter 5 milhões de seguidores fácil. Sim. Pra mim, o maior lateral esquerdo que eu já joguei junto e que eu vi jogar e tudo é o Roberto Carlos, né? Mas daí depois vem o Júnior, né, vem esses laterais aí que a gente teve, sempre muito bons laterais. Eu coloco o Leonardo como um dos 5 melhores laterais que a gente teve na história. Depois, eu acho que depois deles veio bons laterais, Marcelo, Sim. né, tem o Serginho, o próprio Juninho jogou no Palmeiras, o Júnior. Sim. Mas eu acho que Leonardo, o Júnior Capacete e Roberto Carlos, cara, são... Mas ter o tamanho do Leonardo. E o Leonardo é uma coisa que eu acho que ele é um exemplo do pós-futebol. Porque ele parou de jogar. Ele foi campeão do mundo, né? É difícil falar que ele teve mais sucesso depois do futebol. Ele foi campeão em 94 e jogou outra Copa depois de meia. Em 98 ele foi vice-campeão como um dos líderes, com o Dunga daquele time, né? Então ele jogou 2 Copas. Tem o Branco também, não pode esquecer o Branco. O Branco jogou muito. Show. O Branco também foi um lateral. Mas o Leonardo depois ele foi técnico no Japão. Foi gestor no Japão, sim, foi técnico na Itália, no Milan, foi gestor no Milan, foi técnico e foi gestor no Paris Saint-Germain. Quer dizer, é um cara que fez sucesso aqui no Brasil, jogou no Flamengo, jogou no São Paulo, sim, não precisa falar da seleção. E foi um cara que ele esteve nos maiores clubes dos países que ele trabalhou, né? Teve no Kashima, sim, lá no Japão, no Paris Saint-Germain na França. Lugares que ele jogou, criou um respeito gigantesco pela dentro do time, e depois ele pelo acabou... caráter dele, um cara inteligente, um cara... E ele fala japonês, fala inglês, fala italiano, fala francês, fala português, lógico. Quer dizer, e trabalhou nesses times, no auge desses times, sim, né? Ele pegou o Paris Saint-Germain quando foi o Neymar agora. Não era o Paris Saint-Germain lá de trás, é o Paris Saint-Germain agora. No Milan, campeão de Champions, com o Seedorf, com o Shevchenko, com o Kaká, daquela época do Kaká, Cafu. Foi, exato. Cara, e no Kashima também, com o Zico, com o Alcindo, com o Bismarck. Sim. Eu tô falando os caras aqui, o pessoal mais novo. Não vai, com certeza, o pessoal Alcindo, e vê quem são. Não vai nem saber quem é. Ver quem são esses caras. A gente tem, claro, hoje a gente tem a exposição muito maior, por causa você faz qualquer coisa aqui e o mundo inteiro tá vendo em 5 minutos, porque a internet faz isso, mas esses caras que eu tô nomeando aí, foram caras que não jogaram Copa. O pessoal dos anos... cara, são era gigantes, cara bom, né, gigante, época, cara. Não, porque assim, você pega anos 80, principalmente, que tinha... Nossa, era inchado de tanta gente boa. Cara, um monte de gente que era craque, que você fala, não, é seleção, só que não foi pra seleção, não tinha pra levar todo mundo. Eu não gosto de falar assim, na minha época, parece ser uma coisa meio de rancor, saudosista, de falar que na minha época era bom, agora não presta. Não é nada disso. Não é. Cada tempo tem seu tempo. O futebol continua sendo legal. Mas realmente anos 80 foi uma coisa você pegava assim, que nem eu pra ir pra seleção, eu fui pouco pra seleção. Eu não fui muito pra seleção. Tem a foto aí e tudo, mas... cara, eu fui pouco, por quê? Na minha posição, ou perto de mim, tinha Bebeto e Romário. Daí tinha os caras no banco que eram ruins. Ronaldo Fenômeno. Luizão. Luizão ainda não. O Luizão foi em 2002, o Luizão foi. Mas tinha ainda, antes desses caras aí, tinha Edmundo, tinha o próprio Viola, que foi pra 94. Tinha Jardel, Paulo Nunes. E esses caras, Alex, Sávio, esses caras não iam pra seleção, porque não dava. Era dupla titular Bebeto e Romário. Como você vai jogar? Como é que você vai bancar com o Ronaldo? Como você vai jogar no lugar do Bebeto e Romário e deixar o Ronaldo Fenômeno fora da convocação? E depois veio os outros caras. Veio o Ronaldinho, o Bruxo, né? Veio o Gaúcho. Daí veio o Giovani, Edmundo. Olha o que a gente tá falando de caras, cara. Pra você ver como é que você... Tipo, pra uma pessoa pensar racionalmente e falar, como é que o Sávio... O Sávio não pode até acontecer. Não jogou Copa. Mas não assim, jogou Copa. O Alex não jogou Copa. Djalminha não jogou Copa. Fim dos anos 80 e os anos 90 foi a época hora do futebol brasileiro. Isso não tem como falar aqui, não. Porque era muito... Foi isso que você falou, era muito cara. Não, e era cara, o Campeonato Brasileiro, bicho. Não, era uma coisa... Eu joguei o brasileiro aqui mais, assim, pelo São Paulo. Sim. Que era o São Paulo do Tele.
Sim. E o Santos também, que você foi depois- protagonista. É, que aí depois... Só que daí você pegava assim, você jogava São Paulo e Palmeiras. Era o Palmeiras Parmalat. Que era o Palmeiras do Luxemburgo, Parmalat. Exato. Daí beleza, daí Evaísta, você fala assim, centroavante. então tudo bem, Palmeiras, Parmalat, pô, fumaça na quarta-feira, São Paulo. Só que domingo você pegava o Grêmio do Filipão, que era Jardel, Arce, Paulo Nunes, Arce, o Dinho, paraguaio Rivarola, lá. Rivarola, o Gamarra. Danley goleiro, Filipão era o técnico. Daí você fala, beleza, agora tá tranquilo. Daí você pegava o Flamengo, cara. Júnior de Jalminha, Jalminha. não, Guarani, do Luizão, do Amoroso, do Amoroso. Daí você falava assim, daí você pegava qualquer time, cara. Tanto que o São Paulo Era já muito dançou em fase eliminatória de Paulista, caiu pra esse Guarani aí, tá? Não, o time do Não é Guarani nada, não. Era- E a gente brigava muito o Guarani, porque na época essa que eu falei do time do São Paulo, Aham. as duas potências mesmo era Guarani e São Paulo. Sim. E a gente sempre chegava na final. E era esse time, era Amoroso, Luizão, tinha o Adriano Codorninha, que era o cara, na época, na nossa geração, era um dos caras que iam estourar e daí no final não teve a carreira que tinha. E Não, era, o Guarani era e São demais. Paulo realmente teve sempre uma história Uma meio rivalidade, assim de né? rivalidade. E a torcida do- a final do Brasileirão de 86. Exato. A torcida do Guarani odeia o São Paulo. Odeia. É que não tem odeia. isso do São Paulo com o Guarani, por conta que más gestões do Guarani, infelizmente, rebaixaram o clube, mas... Mas o Guarani era. O Guarani não, o Guarani tinha tinha- sido campeão, né? Campeão brasileiro. Brasileiro, O primeiro campeão brasileiro que não era Foi. do interior, que do interior Do foi o interior. Guarani. E daí teve, né? Você, São Paulino, acho que você vai lembrar daquela final de 86 pra Nossa, mim. aquela final épica, foi... né? Cara, meu, é que pra Foi mim de- uma de- dupla de ataque. da cara. alma Miller sair e do corpo, assim. Miller e Careca. Eu adorava aquele time de São Paulo porque Já, tinha né? Dario Pereira e Oscar Não, e Miller e Careca. E claro, tinha um Silas, tinha o Era Sidney, Gilmar, Zé Teodoro, Sidney, Silas. Oscar, Dario Pereira e Nelsinho. Nelsinho, isso. Aí no meio de campo era Silas, Pita, Bernardo, E jogava o Márcio Araújo algumas vezes. Márcio Depois Araújo veio o algumas Falcão. vezes, Falcão. Falcão, E aí lá rei de na- Roma? O Falcão veio jogar no São Paulo, cara. E lá na frente, Silas, Careca, Miller e E o Sidney. Sidney. O técnico era o Cilinho. Cilinho. Cara, era Menudos do Morumbi. não, e o time- Meu pai fala que o Miller é tipo o Mbappé, velho. Não, Eu não vi, Miller mas era- falam que ele O era Miller, muito craque, o Miller muito era. craque. Eu tive o privilégio de jogar com o Miller no ataque do São Paulo quando eu comecei. E era outro cara também. Eu falei, cara, eu preciso ficar ligado o tempo inteiro, cara, porque ele pensa antes. Muito antes. E eu tenho que ficar ligado, porque ele vai pensar antes. Se eu tiver meio bobão aqui, a bola vai chegar em mim de onde eu nem esperei e eu não vou fazer nada. Então, eu ficava de olho nele, na movimentação dele, porque eu sabia que de qualquer momento ele girava pra cá. Eu A tinha que- giradinha dar- dele, dar o- a E giradinha eu já dele sabia era dele mortal. quando ele ia girar. Porque você começa a jogar, quando ele pedia a bola assim, eu sabia que ele queria a bola nas costas. Quando ele pedia a bola assim... E daí você vai vendo que era uma coisa que a gente fazia muito, cara. A gente Sim. treinava muito, a gente tava muito ali.